Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história incrível de uma rainha que se tornou uma verdadeira heroína da fé, Santa Cunegundes. Prepara que lá vem uma aventura e tanto sobre coragem, fé e uma escolha que, nossa, vai surpreender todo mundo. Sabe, quando a gente pensa em heróis, logo vem na cabeça alguém com superpoderes voando por aí, né? Mas a verdade é que existem heróis na vida real e a força deles não tá numa capa ou em mágica, mas sim numa fé gigante. É isso mesmo. Na igreja, os nossos heróis são os santos. Foram pessoas de carne e osso que viveram com tanto amor e fé em Deus que viraram exemplos para todos nós. E a nossa heroína de hoje é justamente uma imperatriz, Santa Cunegundes. Bom, a história da Cunegundes começa lá longe, em Luxemburgo. Ela cresceu numa família super cristã e desde pequena aprendeu a amar a Deus mais do que tudo. Quando jovem, ela se casou com um duque que mais tarde se tornaria o imperador Henrique II. E olha, juntos eles formaram um casal realmente santo. Mas como em toda boa história de herói, um desafio enorme apareceu. Algumas pessoas maldosas começaram a espalhar uma fofoca horrível, uma calúnia, dizendo que a rainha Cunegundes tinha traído o marido, o imperador. Imagina só a tristeza e a injustiça que ela sentiu. Só que, em vez de se desesperar, Cunegundes fez o que os verdadeiros heróis da fé fazem. Ela se voltou para Deus. Ela rezou com toda a força, com toda a alma, confiando que o Senhor era o único que conhecia a verdade no coração dela e que poderia defendê-la. E então, vem a parte mais impressionante da história. Naquela época, às vezes, as pessoas passavam por uns desafios bem extremos, chamados de ordalhos, para provar se estavam falando a verdade. Cunegundes se ofereceu para um desses testes: caminhar descalça sobre carvão em brasa. E com a proteção de Deus, ela atravessou o fogo sem se queimar nadinha. Isso mostrou para todo mundo o poder da fé dela. Depois disso, nunca mais ninguém duvidou da sua pureza. Depois de provar sua inocência, Cunegundes e o marido, o imperador Henrique II, se dedicaram a uma missão ainda maior. Eles entenderam que todo o poder que tinham não era para eles mesmos, mas sim para servir a Deus e espalhar a fé por todo o império. A fé deles se transformou em ação. Olha só que legal! Em 1007, eles começaram a construção da magnífica Catedral de Bamberg, um lugar de oração que existe até hoje. Anos depois, em 1014, a jornada deles os levou até Roma, onde foram coroados imperador e imperatriz pelo próprio Papa. E em 1021, como um grande obrigado a Deus pela cura de uma doença, eles fundaram o mosteiro de Kaufungen. Eles estavam sempre construindo algo para Deus. A missão deles era muito clara: usar tudo o que tinham para fortalecer a igreja. Cada catedral, cada mosteiro que eles construíam era como um farol, sabe? Espalhando a luz do evangelho e criando espaços de fé para todo o povo do império. Mas a vida de Cunegundes ainda teria mais uma grande virada. Anos depois, seu amado marido, o imperador Henrique II, faleceu. E aí fica a pergunta: o que uma imperatriz tão poderosa faria agora, sozinha? E aqui a gente vê a escolha mais radical e incrível dela. Ela seguiu um novo caminho. Primeiro, depois que Henrique morreu, ela fez uma nova promessa a Deus. Depois, trocou a coroa e as roupas de rainha por um hábito bem simples de monja. Então, ela entrou para o mosteiro de Kaufungen, aquele mesmo que tinha ajudado a construir. E, por fim, viveu o resto dos seus dias com muita humildade, rezando e servindo os mais necessitados, mostrando que o seu verdadeiro tesouro estava no céu. A vida de Santa Cunegundes é tão, mas tão inspiradora que a igreja a reconheceu oficialmente como santa. Mas como é que isso funciona? Como a igreja sabe que alguém está no céu e pode ser chamado de santo? Vamos entender direitinho como esse processo acontece? O nome oficial desse processo todo é canonização. É como se fosse uma grande e cuidadosa investigação da igreja. Eles estudam a vida da pessoa para ter certeza absoluta de que ela foi um exemplo de amor a Deus e ao próximo. Se tudo for confirmado, a igreja apresenta como um modelo de fé para todos nós. Esse caminho tem 4 etapas principais. A primeira é servo de Deus, que é quando o processo de investigação começa. Se a igreja reconhece que a pessoa viveu as virtudes cristãs de um jeito heróico, ela se torna venerável. Os 2 próximos passos são ainda mais especiais. E aqui está uma diferença super importante. Para alguém se tornar beato, é preciso que um milagre, que seja comprovado pela igreja, tenha acontecido por intercessão daquela pessoa.
Isso quer dizer que alguém rezou pedindo ajuda dela e foi atendido de forma milagrosa. Já para se tornar santo, a Igreja pede um segundo milagre, que tem que acontecer depois que a pessoa já é beata. Ser santo significa que ela é um modelo para o mundo inteiro. E no caso da nossa heroína, a Imperatriz Cunegundes, foi lá no ano de 1200 que o Papa Inocêncio III a canonizou oficialmente. Ele a declarou Santa Cunegundes, uma santa para toda a Igreja. Tá, mas por que isso é tão importante? Porque quando a igreja declara alguém como santo, ela está nos dizendo que a gente ganhou mais um amigo, mais um intercessor lá no céu. Isso nos leva a uma verdade de fé maravilhosa, a comunhão dos santos. Olha só que coisa linda que o catecismo nos ensina. Os santos lá no céu não se esquecem da gente. Eles estão lá, pertinho de Jesus, e continuam rezando por nós que ainda estamos aqui na nossa jornada. Eles são como uma grande torcida no céu, nos ajudando com suas orações. Pensando em tudo isso, qual é a grande lição? Por que conhecer a história de Santa Cunegundes e de outros santos faz diferença na nossa vida hoje em dia? Primeiro, os santos nos mostram que é possível, sim, viver uma vida de santidade. Não importa se a gente é rainha, estudante ou pai de família. Segundo, eles nos lembram que a gente nunca está sozinho. Temos uma família gigante no céu intercedendo por nós. E o mais importante, a história deles nos inspira, porque todos nós somos chamados por Deus a sermos santos, cada um do seu jeito. E essa foi a história super inspiradora de Santa Cunegundes, uma verdadeira heroína da fé. Muito obrigado pela companhia. Quem gostou, não se esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os amigos para que mais gente possa descobrir esses heróis da fé. E claro, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas para não perder nenhuma história. Um abração e até a próxima!